Uma família destruída pela violência em São Paulo. Guarda Civil é morta em tentativa de assalto na frente do filho. Motorista de ônibus é agredido por passageiro e desmaia o volante em Belém. Justiça libera envolvidos na morte do filho da atriz Cissa Guimarães. A crise da água. Governadores de São Paulo e do Rio pedem ajuda ao governo federal. Sem energia, 15 mil aves morrem de calor no interior de Minas. Um mês fora do ar. Alunos que dependem do site do Fundo de Financiamento Estudantil fazem empréstimo para garantir matrícula. A conta que não fecha. Preços do material, uniforme e lanchinhos sobem mais do que a inflação. E tudo que é canto que eu respiro, só não sobe o meu salário. Cantor pop britânico convoca brasileiros para participarem de novo clipe. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Numa tentativa de assalto, uma guarda civil foi morta a tiros na frente do filho hoje em São Paulo. Ela chegou a atirar no ladrão que fugiu depois de roubar a arma dela. Em São Paulo, houve confusão dentro de uma estação de metrô depois do protesto de ontem contra o aumento das tarifas de ônibus. 7 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo 2 carros numa rodovia do Rio Grande do Sul. A maioria das vítimas tinha menos de 30 anos. A crise da falta de água em São Paulo mudou a rotina de famílias e de comerciantes. Muitos bairros da capital chegam a ficar 18 horas sem água depois que a Sabesp diminuiu a vazão. Em São Paulo, a falta de chuva também preocupa outros 2 estados da região sudeste. Os governadores de Minas Gerais e do Rio de Janeiro foram hoje a Brasília pedir ajuda à presidente Dilma Rousseff. E a polícia de Paulínia, no interior de São Paulo, recuperou hoje uma carga de 700 aparelhos de ar-condicionado que havia sido roubada. Segundo a polícia, cada aparelho seria vendido no mercado clandestino por R$500. Assumiu a autoria de um ataque que matou 2 soldados e deixou outros 7 feridos na fronteira entre Israel e o Líbano. Em retaliação, o exército israelense lançou 22 mísseis na região. Um funcionário da ONU morreu no bombardeio. E daqui a pouco, o ex-deputado condenado no mensalão perde benefício depois de beber cerveja em bar. O prejuízo de criadores de aves no interior de Minas. Os aumentos da chamada cesta escolar. Alimentação, mensalidade e uniforme sobem mais do que a inflação. A gente volta já já. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, ficou em silêncio durante o depoimento de hoje à Polícia Federal em Curitiba. Ele foi orientado pelos próprios advogados a não responder a nenhuma pergunta. Bom, a principal consequência da divulgação do balanço foi a queda das ações da Petrobras, que mais uma vez despencaram na Bolsa de Valores. Bom, Kennedy Alencar, boa noite. Por que a divulgação do balanço, que deveria ser esclarecedora, acabou repercutindo tão mal? Boa noite, Nascimento. Boa noite, Raquel. Nascimento, já era esperado, porque até agora a Petrobras não sabe qual é o tamanho do rombo provocado pela corrupção na empresa. Na reunião que se discutiu o balanço do terceiro trimestre do ano passado, não houve acordo entre a direção executiva e o conselho de administração da estatal. O fato é que ainda não conseguiram medir quanto de prejuízo foi causado pela corrupção e qual foi também o prejuízo de um investimento ruim, mas feito de maneira regular. Enquanto a empresa não divulgar este cálculo, as ações vão continuar subindo e descendo, o que é um paraíso para os especuladores, Raquel. E outro assunto importante nessa área econômica é a crise energética. Qual é a principal preocupação do governo sobre esse tema em particular? É uma preocupação mais com o futuro, para 2016, 2017 em diante. Na avaliação do governo, como a economia esfriou em 2015, deverá haver energia suficiente neste ano. No entanto, vai ser preciso acelerar obras de hidrelétricas e de outras fontes de geração de energia para 2016 em diante, ou seja, evitar que se repita na energia o que aconteceu com o abastecimento de água. O governo precisa agir antes que a crise, que já é grave, fique ainda pior.
Obrigada, Kennedy. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff desembarcou hoje na Costa Rica para participar do encontro entre os presidentes latinos e caribenhos. Patrícia Vasconcelos. Você vai ver em instantes, 15 mil frangos morrem de calor no interior de Minas. Problemas no site do FIES prejudicam alunos que dependem do financiamento. Pais se assustam com os preços na volta às aulas. Cantor convoca fãs para participar de um videoclipe. É já já. Um começo de ano angustiante para muitos jovens que dependem do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Como o site do programa está fora do ar, os estudantes estão obrigados a fazer empréstimos para garantir a matrícula. A queda constante no fornecimento de energia tem prejudicado os criadores de frango do interior de Minas Gerais. Sem ventilação, milhares de aves estão morrendo em consequência do calor. Para alertar os banhistas em relação à poluição do litoral de São Paulo, o litoral recebeu uma exposição diferente. Bom, o campeonato carioca ainda nem começou, mas já virou um motivo de muita discussão. Bruno Vicari, boa noite. Enquanto aí os clubes e as federações brigam por preços de ingresso, como é que fica a situação dos torcedores, hein? Dos torcedores e do Maracanã, né, Raquel? Que é o principal palco do futebol brasileiro, mas que por causa do seu custo pode ficar sem jogos. O campeonato começa no sábado e a confusão continua. É gol da Alemanha. Nascimento, não sei se esse é o seu caso, mas essa agora é para os fãs de videoclipes que sonham em aparecer em um. Claro que é meu caso. Brasileiros estão sendo convocados para um vídeo especial do cantor britânico Ed Sheeran, que este ano concorre a 3 prêmios no Grammy Awards, que é o Oscar da música. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.